Quero saudar a amada igreja, os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, logo pela manhã, nós podemos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E nesta manhã eu gostaria de trazer um tema aos irmãos. Quando nós nos sentimos encurralados. A nossa vida muitas vezes nos leva a nos sentir dessa forma. Você já se sentiu encurralado em algum momento da sua vida, meu irmão? Você já se sentiu muitas vezes em um beco sem saída? Você acaba olhando ao seu redor, para um lado, para o outro, e você não vê escapatória? Muitas vezes a vida, ela nos leva a passar por esses momentos. Isso tanto os cristãos como os ímpios. Todos nós um dia enfrentaremos uma circunstância como essa, sem saber o que fazer e como fazer. Como diria, a célebre frase, que nós estamos em uma sinuca de bico. Eu e você, muitas vezes, podemos nos sentir dessa forma. Em diversos momentos, em diversas situações e circunstâncias das nossas vidas. Quero compartilhar com vocês, para nós podermos estar discorrendo sobre esse tema, em Atos 12, 1 a 4, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere e entregou-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O livro de Atos, meus irmãos, ele mostra a saga da Igreja de Cristo, caminhando no poder do Espírito Santo, rompendo barreiras, avançando contra as portas do inferno e sendo instrumento nas mãos de Deus para a proclamação da salvação. Nós vemos em Atos que a igreja ela crescia, que ela se expandia dia após dia. No capítulo 12, nós encontramos Herodes passando ao fio da espada o apóstolo Tiago e aprisionando ali o apóstolo Pedro. A cidade ela estava agitada. A oposição à igreja cristã crescia de forma exponencial. Nesse momento, a igreja não apelou para recursos humanos como forma de inibir o que estava acontecendo, e sim se colocou diante de Deus a clamar. Muitas vezes eu e você, pelas circunstâncias da vida, muitas vezes por estarmos encurralados, como nós dissemos no começo, nós somos levados a buscar em pessoas saída. Às vezes, aquele jeitinho que eu e você queremos dar para resolver os nossos problemas. Às vezes, procuramos pessoas renomadas, pessoas que têm certas influências, e não há nada de errado, nós podemos buscar ajudas com pessoas. Porém, nós devemos, antes de fazer isso, buscar ajuda em Deus, buscar a direção em Cristo, para a minha e para a sua vida. Diante desse cenário, eu gostaria de tirar aqui 3 situações e 3 verdades que nós devemos levar para as nossas vidas. Primeiro, Deus, ele vê as nossas tribulações. O povo de Deus estava ali crescendo, porém Herodes chegou ali e mata Tiago e depois prende a Pedro. Deus, ele está no controle da situação, mesmo quando eu e você perdemos esse controle. Muitas vezes nós pensamos que estamos no controle dessa situação ou da situação das nossas vidas e nos esquecemos que o Senhor está com o controle. Tiago estava morto, Pedro estava preso, a igreja acuada, Herodes parecia um inimigo irresistível. A situação ameaçava a igreja de forma contundente, o inimigo parecia estar no controle. Quando estamos diante de situações que demonstram a nossa fragilidade, a nossa pequenez, nós muitas vezes nos desesperamos e muitas vezes nos esquecemos que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas.
Nós somos facilmente enganados pelo nosso ego. Nós somos facilmente enganados pela nossa autossuficiência. Nós pensamos que estamos com controle de todas as coisas. Porém, Deus está no controle de todas as coisas. Aqui a igreja, ela se sentiu acuada, se sentiu com medo, porque muitas vezes eu e você nos sentimos dessa forma, por nos esquecer que Deus é onisciente, onipresente, que todas as coisas se movem e acontecem pela sua vontade. 1 Pedro 3,12 vai nos dizer que porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Deus vê nossas tribulações, nosso choro, nossos temores, nossas lágrimas. O Senhor, Ele não desperdiça a lágrima do cristão. Essas lágrimas, elas sobem aos céus como um aroma suave, como um ato de adoração e de dependência completa dEle, do nosso Senhor. Deus é presente e jamais desamparará aqueles que esperam nele. A vida cristã não é indolor, meus irmãos. Eu e você teremos dores, cicatrizes em nosso coração, muitas vezes em nosso corpo, em nossa alma. Não seremos poupados de tribulações, mas teremos sempre a garantia que em meio às tribulações Deus se fará presente. Deus é o nosso socorro em meio à nossa angústia. Deus, Ele não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. O nosso sofrimento, ele não é desperdiçado. Todo o nosso sofrimento, a nossa angústia, ela se transforma em glória ao nosso Senhor. Quando somos levados a passar por desertos, é porque o Senhor deseja trabalhar em nossas vidas e usar isso para a glorificação do seu santo nome. Quantas vezes passamos por problemas e as pessoas nos falam: como pode suportar tudo isso? E é assim que o Senhor é glorificado. Eu e você não temos forças para suportar o deserto, para suportar o calor, a escassez muitas vezes de água, de mantimento, mas o Senhor é o nosso socorro. E é no deserto onde eu e você, nós somos treinados. O deserto é o campo de treinamento do cristão, é a escola superior do Espírito Santo, onde o povo de Deus é treinado para os embates da vida. O Senhor nos leva a passar por esses momentos. E o nome dele, através de todas essas lutas, ele é glorificado. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, se você hoje está no deserto, se você hoje está passando por dificuldades, creia que é o Senhor treinando a sua vida. Creia que é o Senhor ali realmente te fortificando para ser um crente melhor, para ser uma pessoa na qual leva esperança àquele que está sem esperança e que o Senhor tenha escutado as suas orações. Deus jamais dará a você, a mim, a sua igreja, uma provação além das nossas forças. Deus, ele não tem o propósito de nos destruir, mas sim de nos fortalecer por meio das provações. Deus tem o propósito de forjar o seu caráter, a sua imagem, a sua semelhança à de Cristo. E a maneira que Deus trata as nossas vidas. Muitas vezes o cristão que vive só em bonança, ele não é forjado, ele não é moldado segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. E por meio de todas essas provações que eu e você enfrentamos, todos verão a grande misericórdia do Senhor, o livramento na minha e na sua vida. Então, meu irmão, não perca a esperança. Não perca a esperança que o Senhor, Ele está com você nas suas tribulações, em todos os momentos da sua vida. O segundo ensinamento que eu quero tirar dessa passagem é que Deus, Ele ouve as nossas orações. A situação ali parecia ser insustentável. Pedro seria levado à morte após a Páscoa, mas havia oração da igreja em seu favor. Aprendemos que quando a igreja ora, os céus se movem, meu irmão. Quando a igreja ora, as estratégias dos inimigos, elas caem por terra.
Quando a igreja ora, as portas das prisões são libertas e o seu povo são libertados. Meus irmãos, as orações, as súplicas dos justos, elas não são em vão. Quando você ora, você move o céu a seu favor. Quando você ora, quando a igreja ora, a terra para. O Senhor muda as circunstâncias. O Senhor transforma aquele deserto realmente em mananciais de água. E Deus, Ele nos dá o livramento. Através da oração, as prisões são quebradas, as algemas são quebradas. Quantas vezes nós, como igreja, temos provado e orado por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão ali presas às correntes do inimigo, aos laços do pecado, e nós oramos, nós intercedemos, clamamos ao Senhor, e Deus escuta as nossas orações, e Deus ali dá o livramento, liberta aquelas pessoas, e aquelas pessoas que eram inimigas de Deus se tornam amigas de Deus, e ali começam a pregar o Evangelho. Lembram de Paulo? Paulo era um inimigo de Deus. Ele vivia ali matando pessoas que eram cristãs, perseguindo os cristãos, e ali teve encontro ao Senhor, e ali a sua vida foi totalmente alterada. Creia que o Senhor escuta a sua oração. O seu esposo, seu filho, sua filha, seu amigo, aquela pessoa na qual você tem orado ao Senhor para o libertar. O mesmo Deus que quebrou essas algemas, o mesmo Deus que libertou a Pedro, Ele vive, Ele reina, e Ele pode libertar a pessoa pela qual você tem orado. Atos 12, 5 a 6. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Acho maravilhoso isso. Entre dois soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Meus irmãos, será que eu e você, diante dessa situação que Pedro ali estava enfrentando, sabendo que iria ser levado à morte, conseguiria dormir? Pedro confiava no Senhor. Pedro sabia que a vontade do homem não seria feita. Porque, assim como Pedro, a minha e a sua vida, todos os dias foram escritos, antes que nenhum deles ainda houvesse. Não é o homem que edita a nossa vida, o curso da nossa vida, mas é o próprio Deus. E é por isso que ele dormia. E eu e você somos convocados a dormir, a descansar no Senhor, mediante as tribulações, mediante as circunstâncias adversas, ao mar revolto, as coisas que podem, de alguma forma, tentar sucumbir à nossa alegria. O Senhor nos convida a confiar nele, a orar a Ele. Confie no Senhor, meu irmão. As nossas orações, elas não são em vão. A prisão, ela era ali de segurança máxima. Havia por volta de 12 homens para impedir a fuga. Deveriam estar armados. Não tinha a mínima possibilidade de alguém fugir daquele local. Aquela prisão, nenhum poder ordinário poderia reverter a situação. Então entra o nosso Deus do extraordinário. Ele entra em ação, envia o anjo para quebrar as cadeias e tira Pedro do cárcere. Oh, Deus eterno, que bênção! Assim é o nosso Deus. Ele envia anjos para libertar os nossos, para nos dar a resposta, para guardar o seu povo. Eu e você somos povo de Deus, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Não existe ninguém que possa nos tocar, se não for pela permissão do Senhor. Não existe nada na minha vida e na sua vida que está no controle do homem ou de Satanás.
Pelo contrário, Deus é quem governa as nossas vidas. Nele e através dele nós venceremos. O portão do inferno, trancado com correntes grossas, é aberto de forma automática e Pedro se torna livre. 1 Pedro 3,12 vai nos dizer: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu e você muitas vezes nos sentimos assim, presos em um cárcere, mas ninguém, nem nada detém os passos da igreja que ora. Nenhum poder da terra pode prevalecer sobre a igreja mediante a oração. Não é um determinismo, mas sim a nossa declaração de dependência de Deus e que o seu querer sempre será concretizado na minha e na sua vida. Se você se sente num cárcere hoje, meu irmão, minha irmã, confie que o Senhor enviará anjos a libertar a sua vida. Confie que mediante essa circunstância, o Senhor, Ele dá ordem aos anjos que liberte você. E tudo isso vai redundar em glória ao nosso Deus. Declare a sua dependência ao Senhor. Como eu disse, não é um determinismo. Nós não determinamos nada, porque tudo já foi determinado pelo nosso Deus. Temos que apenas viver a vontade dele na minha e na sua vida. A oração, tudo pode, quanto Deus pode. Quero repetir, a oração, tudo pode, quanto Deus pode. Quando eu e você limitamos a nossa oração, limitamos o poder de Deus. E Deus tem todo o poder. É claro que como igreja, nós a cada dia estamos descobrindo a vontade de Deus. Não é que eu e você vamos orar e tudo vai acontecer. Mas tudo quanto pedirmos, Deus ele pode realizar, se for da vontade dele. E ele tem o melhor para mim e para você. O soberano escolheu essa forma, esse meio que é a oração, que o seu povo levanta ele e conecta o altar ao trono de graça. É quando nós conectamos ao trono da graça. Um crente de joelhos tem mais força que um exército. A oração move a mão daquele que move tudo. Pela oração, o povo de Deus tapou a boca dos leões. Pela oração, guerras foram vencidas sem lutar. Pela oração, um pão caiu do céu. Eu me lembro muito, e é algo que sempre marcou a minha vida, quando Josafá ficou com medo, com temor, porque viam nações contra ele. E o povo se pôs a orar e jejuar. E ali, ele não precisou nem lutar. Quando ele chegou no local, entre eles já haviam se guerreado e um matado o outro. Assim é que Deus faz as coisas em favor da sua igreja. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, Deus ouve a sua oração. O incenso da oração jamais deixará de ter resultado grandioso na terra. Pela oração, sempre prevaleceremos. Quando nós oramos, isso sobe como um aroma suave ao Senhor. E Deus nos concede a vitória. Em terceiro e último lugar, Deus lida com os nossos inimigos. Os guardas romanos encarregados de Pedro foram mortos no lugar dele, por ordem de Herodes. Provérbios 11:8 vai nos dizer: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Herodes estava no auge da sua força e poder. Todos ali aplaudiam e veneravam a Herodes. Mas, por não ter dado glória a Deus, Herodes foi fulminado pelo Eterno, consumido por vermes. Ao invés de Pedro ser morto por Herodes, Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. Deus ouve as nossas orações e lida com os nossos inimigos. Quando nos sentimos encurralados por temores, devemos confiar em Deus, que Ele está no controle e nos conduzirá em triunfo. Meus irmãos, Deus nos conhece.
Deus, Ele lida com os nossos inimigos. Nós não estamos na fase do olho por olho e dente por dente. O nosso juiz é o Senhor. E o nosso inimigo é inimigo do Senhor. Antes dele ser nosso inimigo, ele se torna inimigo do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso, ele guerreará por nós e nos conduzirá em triunfo e em vitória. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, minha irmã. Ainda que as circunstâncias pareçam adversas, o Senhor, Ele está no controle. Tiago foi morto. Pedro foi ali preso. Mas a igreja, através da oração, venceu. Que eu e você possamos confiar. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus abençoe, meu irmão. Um ótimo domingo. E aguardo vocês para a grande celebração nesta noite. Não se esquecendo que teremos a Santa Ceia. Convido a você que pode estar presente no culto, que venha conosco engrandecer a Deus. Deus abençoe a sua vida, amada igreja, em nome de Jesus. Amém.